Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre os 100 assessores do príncipe e os seres intermediários. Como é bastante coisa para falar, então eu não sei, acho que quando acabarem os 100 assessores do príncipe, a gente pode fazer um intervalo de 5 minutos e depois continuar com os seres intermediários primários. Também, como é bastante coisa, eu resolvi colocar o número dos documentos que eu li para poder fazer esse trabalho, que são os documentos 37, 38, 50, 51, 52, 66, 76 e 77. De novo, eu fiz um apanhado geral, né, daquilo que eu achava mais importante, mas eu sugiro que todo mundo leia todos esses documentos para ficar mais inteirado sobre esses dois assuntos, né? Então, vamos lá. Ixi. Então, vamos começar com os 100 assessores do príncipe. Quem tiver alguma pergunta, quiser interromper, também pode. Só para retomar, há 2 semanas a Vânia fez a apresentação dela em cima do príncipe Caligastia, né? Só para retomar, para a gente refrescar a memória, Caligastia chegou a 500 mil anos, juntamente com o aparecimento das 6 raças Sanjiques. Naquela época havia 500 milhão de seres humanos primitivos em Urântia, distribuídos pela Europa, Ásia e África. E a sede central do príncipe, a Dalamátia, ficava aqui na Mesopotâmia, que era onde se localizava o centro da população do mundo. Fazia fronteira, se fosse nos dias de hoje, faz fronteira com a Síria, Iraque, Irã, Turquia e o Kuwait, que é aqui embaixo. O corpo de assessores do príncipe, que é o tema desse estudo. Então, Caligastia veio para Urântia acompanhado por um corpo de assistentes e assessores administrativos, e à frente desse grupo estava Daligastia, que era o seu braço direito, seu adjunto. Tanto que Dalamátia tem esse nome numa homenagem a Daligastia. O corpo de assessores do príncipe inclui um grande número de cooperadores angélicos e uma hoste de outros seres celestes designados para fazer progredir os interesses e promover o bem-estar das raças humanas. E dentre esses grupos estava o membro corpóreo do corpo de assessores do príncipe, ou, como também é conhecido, o 100 de Caligastia. Esses 100 membros foram escolhidos por Caligastia entre mais de 785 mil cidadãos ascendentes de Jerusalém. Então, seres mortais que já haviam passado pela morte, né? Já havia passado pelo mundo das mansões e estavam aguardando em Jerusalém a sua fusão com o seu ajustador. Cada um dos 100 voluntários escolhidos vinha de um planeta diferente e nenhum desses 100 era proveniente de Urântia. Eles foram trazidos por transporte seráfico diretamente de Jerusalém até Urântia. Quando eles chegaram aqui, eles permaneceram enserafinados até que pudessem ser providos com as formas da personalidade dual de serviço especial planetário. O que é isso? Até que eles tivessem os corpos reais constituídos de carne e sangue, mas também em sintonia com os circuitos da vida do sistema. Por quê? Porque esses seres ascendentes, né, que estavam lá em Jerusalém, eles tinham o corpo moroncial, a alma, a personalidade e o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento de cada um deles permaneceu em Jerusalém e eles vieram para cá com o corpo moroncial, com a personalidade e com a alma. Só que eles precisavam ter um corpo de carne, que foi construído aqui em Urântia. Como que foi feito isso? Para isso, os 2 portadores da vida, supervisores residentes aqui em Urântia, pediram a Jerusalém e a Edêntia a permissão de transplantarem o plasma da vida de 100 seres selecionados da raça de Andon-Fonta para os corpos materiais a serem projetados para os membros corpóreos do corpo de assessores do príncipe. Sendo assim, 50 seres masculinos e 50 femininos, representando sobreviventes das melhores linhagens da raça andônica, foram escolhidos.
eu vou explicar como é que foi feito esse transplante, vamos dizer, de DNA para esses corpos. Eles foram reunidos sob a direção coordenada, os 100 humanos da raça andônica foram reunidos sob a direção coordenada dos ajustadores do pensamento e com a orientação seráfica nas fronteiras da Dalamátia. Eles foram entregues nas mãos da Comissão de Voluntários de Avalon, que é o universo vizinho, local vizinho aqui de Nébadon, e que são especialistas em fazer isso, que dirigiam a extração material de uma porção do plasma da vida desses seres. Sempre que eu leio esse pedaço, isso é só uma metáfora para mim. Mas para mim parece que eles estão fazendo uma punção da coluna, né? Extração de líquor, que nem quando a gente vai fazer exame para ver se a gente tem meningite, que a gente retira o líquido da espinha. Para mim parece mais ou menos isso. Ou um transplante de medula, não sei, algo assim. Mas é só uma imagem que me vem à cabeça. Então, eles foram entregues nas mãos da Comissão de Voluntários de Avalon, que dirigiam a extração material de uma porção do plasma de vida desses seres. E esse material vivo foi, então, transferido para os corpos materiais que foram construídos para o uso dos 100 membros do corpo de assessores do príncipe, porque, lembra, eles tinham um corpo moroncial e precisavam de um corpo material. Nesse meio tempo, esses cidadãos recém-chegados de Jerusalém estavam sendo mantidos adormecidos no transporte seráfico. E todo esse processo durou 10 dias, aqui de Urântia. A natureza dos 100 assessores. Os 100 assessores eram supra-humanos e começaram a sua missão em Urântia como seres triplos extraordinários. Supra-humanos porque eles já estavam lá em Jerusalém, já tinham passado pela morte e voltaram para cá e receberam um outro corpo. Então, eles tinham os corpos e eram relativamente humanos, pois corporificavam o plasma real da vida da raça andônica de Urântia. Eles eram seres materiais, mas supra-humanos, tendo sido reconstituídos em Urântia como homens e mulheres singulares de uma ordem elevada e especial. E eram pessoalmente imortais ou imperecíveis, porque nas suas formas materiais circulavam os antídotos complementares das correntes vitais do sistema. E se eles não houvessem perdido o contato com os circuitos da vida por causa da rebelião, eles teriam vivido indefinidamente até a chegada do próximo Filho de Deus, ou seja, até a chegada de Adão e Eva, ou até a sua liberação posterior para reassumirem a carreira ascensional no paraíso. Os assessores ficam nos planetas até a chegada dos filhos materiais, quando depois eles retornam para continuar com a sua carreira ascensional. Sueli, oi. O que são chamados de seres triplos? Então, porque eles tinham os corpos humanos, eles também tinham o que foi construído aqui, mas eles também eram supra-humanos, porque eles vieram de Jerusalém, já tinham passado pela morte, já tinham os seus corpos moronciais, e eles também tinham o circuito da vida do sistema, ou seja, eles eram imortais enquanto se alimentassem da árvore da vida. Uhum. Tá certo? Obrigado. Nada. Os 100 assessores de Caligástia pertenciam à raça andônica. Nutriam-se como... Por quê? Porque eles receberam o DNA da raça andônica. Nutriam-se como faziam os demais mortais, com uma diferença. Os corpos recriados desse grupo ficavam plenamente satisfeitos com uma dieta à base de frutos, nozes, sem carne. Lembra, os andônicos eram essencialmente carnívoros. Mas eles, como se alimentavam também do fruto da árvore da vida, e também porque eles também, eu acredito, não está escrito no livro, mas eu acredito, como eles já tinham, eles vinham de Jerusalém, eu acho que só os frutos e as nozes para esse corpo já era suficiente. E eles também se alimentavam da fruta da árvore da vida, que permitiam que eles vivessem indefinidamente enquanto tivessem acesso a ela, pois de outro modo seriam meros mortais. O fruto da árvore da vida era uma supernutrição que
conferia a eles uma vida contínua e também aos 100 andonitas modificados, que estavam associados a eles. No entanto, esse fruto da árvore da vida não era de nenhuma valia para as raças evolucionárias, para as raças que não eram, que estavam aqui no planeta. Por que que os 100 andonitas também se alimentavam da árvore da vida? Porque na época em que os 100 andonitas contribuíram com os membros do corpo de assessores do príncipe, doando seu plasma germinativo humano, os portadores da vida introduziram nos seus corpos mortais o complemento dos circuitos do sistema e, assim, eles tornaram-se capacitados a viver com o corpo de assessores, desafiando a morte física. Então, enquanto se alimentassem da árvore da vida, tanto os assessores quanto esses 100 andonitas teriam a vida imortal. A organização dos 100 assessores. Os 100 assessores organizaram-se para o serviço em 10 conselhos autônomos de 10 membros cada. E quando um ou mais desses conselhos se reuniam, eles eram presididos por Daligast. Esses 10 grupos eram constituídos do seguinte modo. Primeiro, o Conselho de Alimentação e do Bem-Estar Material. Esse grupo era presidido por Anki, cuidava da comida, da água, das roupas e do avanço material das espécies humanas. Ensinava a escavação de poços, o controle das fontes e da irrigação, bem como ensinar os métodos mais aperfeiçoados de tratar as peles para usá-las como vestes. E a tecelagem foi introduzida mais tarde pelos instrutores das artes e da ciência. Quando a gente começa a ver essa parte desse conselho, né, da forma como eles estavam organizados, eu queria lembrar que isso aconteceu há 500 mil anos. Então, é impressionante ver essa estrutura assim, tão bem organizada em seres primitivos, quase selvagens, né? Que viviam em tribos e de maneira bastante precária. Então, os assessores do príncipe, né, e o príncipe e as escolas da Dalamátia trouxeram toda essa evolução sociocultural para eles, para o que podia se dar naquela época. O segundo conselho é o Conselho de Domesticação e Utilização de Animais. Esse grupo dedicava-se à tarefa de selecionar e de criar os animais que melhor se adaptavam a transportar os seres humanos, a carregarem as suas cargas para o fornecimento de alimentos e mais tarde no serviço de cultivar o solo. Esse corpo especialista era dirigido por Bon. Foi nesses dias que os pombos-correios, há 500 mil anos, foram usados pela primeira vez com o propósito de enviar mensagens ou pedidos de ajuda. O grupo de Bon teve êxito em treinar os grandes fandores, como aves de transporte. Esses fandores se tornaram extintos há mais de 30 mil anos. Também só uma imagem que me vem à cabeça quando eu leio sobre os fandores, eu penso naqueles animais de transporte daquele filme Avatar. Terceiro, os consultores encarregados do controle de animais e predadores. Animais predadores, desculpa. Esse grupo era capitaneado por Dan, e os primeiros homens deviam aprender a proteger a si próprios de serem destruídos pelo restante dos animais hostis do mundo. Com o emprego de técnicas mais aprimoradas e o uso de armadilhas, um grande progresso foi feito na subjugação de animais. O corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento. Esse grupo, comandado por Fad, organizava e dirigia os esforços educacionais daquelas idades primitivas. Seus métodos educacionais consistiam na supervisão do sistema de empregos, acompanhado da instrução sobre métodos aperfeiçoados de trabalho. Fad, há 500 mil anos, formulou o primeiro alfabeto de 25 caracteres e introduziu um sistema de escrita. Como material de escrita, esses povos primitivos utilizavam as cascas de árvores, as tabuletas de argila, placas de pedra, uma forma de pergaminho feita com as peles marteladas e uma forma rústica de um material como papel, feito de ninhos de vespas.
A biblioteca da Dalmácia, destruída logo depois da rebelião, compreendia mais de 2 milhões de registros separados e era conhecida como a Casa de Fadi. 2 milhões. A Comissão da Indústria e do Comércio. Esse conselho era empregado para fomentar a indústria dentro das tribos e para promover o comércio entre vários grupos pacíficos. O seu líder era Nod, e depois os descendentes dele geraram a raça nodita. Eles contribuíram diretamente para a elevação dos padrões de vida, fornecendo muitas novas mercadorias e expandiram grandemente o comércio do sal beneficiado, produzido pelo Conselho da Ciência e da Arte. Entre esses grupos esclarecidos, educados nas escolas da Dalmácia, é que foi praticado o primeiro crédito comercial. Como que era isso? Numa bolsa central de troca de créditos, eles forneciam fichas simbólicas que eram aceitas em lugar dos objetos reais da troca. O mundo não melhorou esses métodos de negócio por centenas de milhares de anos. É incrível, né, pensar nisso há tanto tempo. O sexto, o aliado da religião revelada. Esse grupo era dirigido por Hapi e tinha conseguido um progresso considerável nas suas tentativas de substituir o culto aos fantasmas, quando seus trabalhos foram interrompidos pela rebelião de Lúcifer. Hapi estabeleceu uma forma de serviço religioso e proveu os dalamatianos com 7 cânticos do culto de adoração e também ensinou a eles a oração do Pai, que até tem é bastante parecida com o nosso Pai Nosso. Pai de todos, cujo Filho honramos, olha por nós com favor. Livra-nos do medo de todos, exceto de ti. Faz com que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos, e para sempre coloca a verdade nos nossos lábios. Livra-nos da violência e da raiva. Dá-nos respeito pelos mais velhos e por tudo que pertence aos nossos vizinhos. Dá-nos pastos verdes nessa estação e rebanhos frutíferos para alegrar os nossos corações. Oramos para a rápida chegada do prometido elevador das raças e, pois, queremos fazer a vossa vontade nesse mundo, como os outros a fazem em muitos mundos longínquos. Então, Hapi já adiantava para esses seres primitivos a vinda de Adão e Eva, que seria um elevador biológico, né? Então, diz o livro que, embora o corpo de assessores do príncipe se limitasse a meios naturais e métodos comuns de melhora da raça, Hapi manteve a promessa da dádiva adâmica de uma nova raça como meta do crescimento evolucionário, depois que o desenvolvimento biológico houvesse chegado no seu apogeu. Ele já tinha feito um spoiler lá de que viria Adão e Eva para fazer uma elevação biológica. 7º conselho, os guardiões da saúde e da vida. Esse conselho, liderado por Lut, ocupava-se com a introdução de um sistema sanitário e com a promoção de medidas primitivas de higiene. Os seus membros ensinaram muitas coisas que foram perdidas durante a confusão causada pela rebelião e que nunca foram redescobertas até o século XX. Eles ensinaram à humanidade que cozinhar, ferver e tostar eram meios de evitar-se a doença, e também que cozinhar reduzia grandemente a mortalidade infantil e que antecipava o desmame. O grande avanço sanitário dessa época veio com a disseminação do conhecimento a respeito da luz do sol, das suas propriedades provedoras de saúde e destruidoras de doença. Foi nessa época a Lut também introduziu o banho, que naquela época era só utilizado nas cerimônias religiosas. Então, ele introduziu através também do serviço religioso que os banhos deveriam ser executados pelo menos uma vez por semana. O Conselho Planetário de Arte e de Ciência. Esse grupo, liderado por Mech, aperfeiçoou as técnicas industriais do homem primitivo e elevou os seus conceitos de beleza. A arte e a ciência estavam em um nível muito baixo no mundo, mas os rudimentos da física e da química foram ensinados aos dalamatianos.
A cerâmica estava avançada, as artes decorativas foram todas aperfeiçoadas, e os ideais da beleza humana foram grandemente elevados. A música, entretanto, não progrediu até a vinda da raça violeta. Nono, o Conselho dos Governadores das Relações Tribais Avançadas. Esse era o grupo encarregado do trabalho de levar a sociedade humana ao nível de Estado. Seu chefe era Tut, que junto aos seus adjuntos trabalhou para promover associações grupais de natureza pacífica, para regulamentar e humanizar os assuntos da guerra, para coordenar as relações intertribais e para aprimorar os governos tribais. E por último, a Corte Suprema de Coordenação Tribal e de Cooperação Racial. Esse era o nosso Supremo Tribunal. Esse Conselho Supremo era dirigido por Van e era a corte de apelação para todas as outras 9 comissões, né, ou conselhos que a gente falou, especiais, encarregados da supervisão dos assuntos humanos. Esse conselho tinha uma função ampla, sendo-lhes confiadas todas as questões terrenas que não eram especificamente designadas aos outros grupos. Esse corpo, desses 10 para essa Corte Suprema, foi aprovado pelos pais da constelação de Edentia, antes de serem autorizados para assumir as funções da Corte Suprema de Urântia. Tamanha era a importância, né, desse conselho para o príncipe planetário e para as raças. O que pretendiam os 100 assessores sob a vontade, né, e a direção do príncipe Caligasta? Bom, eles pretendiam o progresso por meio da elevação sociocultural. O plano dessas 10 comissões planetárias consistia em atrair os seres com as melhores mentes das tribos vizinhas e, após educá-los, enviá-los de volta ao seu povo como emissários de elevação social. Então, não eram eles que iam até as tribos e passavam o conhecimento como os jesuítas fizeram ou como vários povos fizeram, né? Interferindo diretamente na cultura dos povos. Ao contrário, jamais foram enviados emissários estrangeiros para uma raça, salvo a pedido específico daquele povo. Aqueles que trabalharam para a elevação e o avanço de uma certa tribo ou raça sempre eram os nativos daquela mesma tribo ou raça. Os 100 nunca tentavam impor os hábitos e costumes de uma outra raça, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre pacientemente para elevar e avançar os costumes já submetidos à prova do tempo em cada raça. Então, eles traziam as personalidades das tribos, né? As melhores, né? Os melhores espécimes das tribos para dentro da Dalamátia, passavam os conceitos, ensinavam aquelas pessoas, e aquelas próprias pessoas, aqueles próprios primitivos é que voltavam para suas tribos e passavam o conhecimento e ensinavam agricultura, ensinavam o sentido de família, ensinavam o sentido de Estado para aquele povo. E dessa forma, era um processo lento, mas era bastante eficiente, porque passava credibilidade e não atropelava ninguém, né? Então, era um progresso não pela revolução, né? Mas pela elevação. Os educadores da Dalamátia procuravam acrescentar a seleção social consciente à seleção puramente natural da evolução biológica. Então, não era só uma seleção natural e biológica, era também cultural e social. A raça humana havia demorado muitas eras para adquirir a pouca religião e moral que tinha. E os educadores eram por demais conscientes para tirar da humanidade esses poucos avanços, criando a confusão e a consternação que sempre resultam quando os seres esclarecidos e superiores têm a intenção de elevar raças atrasadas, dando-lhes ensinamentos e esclarecimentos excessivos. Isso traz muita confusão e pode até destruir todo o trabalho. Um dos pilares da vida dos 100 assessores e o que eles tentaram passar, né, para esses povos primitivos, uma das coisas mais importantes era o senso de família.
Então, o grupo de 100 dispunha de moradas simples, mantidas como lares destinados a inspirar e a impressionar favoravelmente os estudantes observadores que estagiavam no centro social e sede educacional do mundo. Então, esses seres vinham e moravam junto com os 100 assessores. A ordem definida da vida familiar, com toda a família vivendo reunida em uma residência, data dessa época da Dalamátia e veio principalmente devido ao exemplo e aos ensinamentos dos 100 e dos seus alunos. Os assessores do príncipe viviam juntos como pais e mães. Eles não tinham filhos próprios, mas os 50 lares modelo da Dalamátia nunca abrigaram menos do que 500 crianças adotadas, selecionadas junto às famílias superiores das raças andônicas e sanjiques, muitas delas órfãs. Então, eram 50 assessores masculinos, 50 femininos, que faziam o papel de pai e de mãe, né? Cada um deles tinha pelo menos 10 crianças em suas casas. E era através desse contato que eles passavam esse conceito de vida familiar para essas crianças, saíssem dali e voltariam para suas tribos e repassariam tudo isso. Essas crianças, após 3 anos nas escolas do príncipe, essas crianças que entravam dos 13 aos 15 anos eram consideradas capazes para o casamento e prontas para receber as suas incumbências como emissários do príncipe junto às tribos necessitadas das suas respectivas raças. Então, eles aprendiam tudo isso que os 10 conselhos ensinavam, mais o que os pais assessores ensinavam, né? E daí eles voltavam para suas tribos, se casavam e propagavam todo o conhecimento que havia recebido. Os 100 assessores e a vida familiar. O lar, como uma unidade social, nunca se tornou um sucesso antes que esses supra-homens e as supra-mulheres da Dalamátia houvessem levado a humanidade a amar e planejar para os seus netos e para os filhos dos seus netos. Pois é sabido que o homem selvagem ama os seus filhos, mas o homem civilizado ama também os seus netos, e eu adoro os meus. Como que era a lei na Dalamátia? Rapi, dirigente do colegiado da religião revelada, presenteou as raças primitivas com uma lei moral, que foi a lei da Dalamátia por quase 300 mil anos, que é o tempo em que a Dalamátia existiu sem rebelião, né? Antes de Caligastia entrar em rebelião junto com Lúcifer. Esse código era conhecido como o Caminho do Pai e consistia de 7 mandamentos. Então, de novo, né? Assim, de tempos em tempos, os seres tentam colocar ordem na baiuca, tentam colocar os primitivos ou os seres humanos num caminho social, né? Tenta tirar a barbárie e a primitividade desses povos, colocando eles dentro de algumas regras. Então, quais eram esses mandamentos que eram conhecidos como caminho do Pai na Dalamátia? Não temerás, nem servirás a nenhum Deus, senão ao Pai de todos. Então, o monoteísmo. Não desobedecerás ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltarás com respeito aos seus assessores supra-humanos. Não mentirás quando fores chamado perante ao juízo do povo. Não matarás nem homens, nem mulheres, nem crianças. Não roubarás nem os bens, nem o gado do teu vizinho. Não tocarás na mulher do teu amigo. Não faltarás com o respeito aos teus pais e nem aos mais velhos da tribo. Então, era uma maneira de conduzir os homens, né, de uma forma moral e ética, e colocá-los no caminho certo, né, porque devia ser naquelas tribos deveria ser mais ou menos como, ou talvez até pior, do que o povo que Moisés conduziu no deserto e apresentou para eles os 10 mandamentos, que era uma forma também de colocar o pessoal na linha.
E o que aconteceu com Sem de Caligaste depois da rebelião? Eu não vou falar da rebelião, porque esse é um capítulo que vai ser tratado, se eu não me engano, na aula que vem ou na outra, pela Lilian, e que é um assunto bastante rico, né? Bastante interessante e que até a gente já conhece um pouquinho. Então, eu só vou falar o que aconteceu com os 100 assessores do príncipe depois da rebelião, e na aula que vem a Lilian vai falar sobre a rebelião. Então, com a adesão de Caligaste às ideias libertárias de Lúcifer, esse foi o saldo relacionado aos 100 assessores do príncipe após a rebelião. Van, Amadon e todos os membros da sua corte de coordenação haviam permanecido leais. Ang e os 3 membros do Conselho de Alimentação haviam sobrevivido. A junta de domesticação de animais foi toda arrastada pela rebelião, como foram também todos os consultores para as conquistas de animais. Fad e 5 membros da Faculdade de Educação ficaram a salvo. Nod e toda a Comissão de Indústria e Comércio uniram-se a Caligaste. Rap e todo o Colégio da Religião Revelada permaneceram leais. Lut e todo o Conselho de Saúde foram perdidos. O Conselho de Arte e Ciência permaneceu leal na sua totalidade, mas Tut e a Comissão do Governo Tribal desviaram-se. Assim, dos 100 assessores, 40 foram salvos. E mais tarde, os transferidos para Jerusalém, onde retomaram a sua carreira ascensional até o paraíso. Então, de 100, 40 só foram salvos. O único que ficou aqui, desses que permaneceram leais a Micael, foi Van e Amadon. Van foi deixado em Urântia até o tempo de Adão, permanecendo como chefe titular de todas as personalidades supra-humanas e funcionando no planeta. Ele e Amadon foram sustentados durante mais de 150 mil anos pela técnica da árvore da vida, em conjunção com a administração especializada de vida dos Melquisedeques. Então, Van e Amadon continuaram aqui, foram os únicos dos 100 leais que permaneceram, e eles continuaram se alimentando da árvore da vida, por isso que eles conseguiram viver mais 150 mil anos. Os rebeldes foram privados desse alimento da árvore da vida, e eu já vou contar por quê. Os 60 membros do corpo de assessores que se uniram à rebelião escolheram Nod como seu líder. Trabalharam para Caligástia, mas logo descobriram que estavam privados da sustentação dos circuitos de vida do sistema e que haviam se degradado até o status de seres mortais. Como é que eles foram privados da sustentação dos circuitos de vida do sistema? Eles perderam, né, a árvore da vida, que Van e Amadon e mais os serafins levaram para um lugar escondido e não permitiram que os seres rebeldes tivessem acesso a ela. Então, passou algum tempo e eles já sabiam que eles tinham voltado a ser mortais, seres mortais, né, e que em algum momento eles iriam morrer. Então, Daligástia, no esforço de aumentar o número deles, ordenou que eles recorressem imediatamente à reprodução sexual, sabendo muito bem que os 60 originais e seus 44 colaboradores andonitas modificados estavam condenados a sofrer a extinção por morte mais cedo ou mais tarde. 60 originais, né, dos 100 assessores, e por que 44 colaboradores? Então, deveria ser 60 dos colaboradores que doaram seu plasma, mas acontece que 16 deles não seguiram o seu par e continuaram fiéis a Micael, por isso que só sobraram 44. Depois da queda da Dalamátia, a parte desleal do corpo de assessores migrou para o norte e para o leste. Os seus descendentes ficaram conhecidos por muito tempo como noditas, e seu local de morada como a terra de Nod. Os assessores rebelados passaram então a unir-se aos filhos e filhas da terra, e isso deu origem às lendas dos deuses descendo para reproduzir-se com os mortais. O grupo de assessores rebeldes tinham sido privados da subsistência espiritual, o alimento da árvore da vida,
e eles finalmente tiveram uma morte natural. Então, quando Caligastia percebeu que eles iriam morrer, né, em algum momento, o que ele falou? Não, então vocês têm que se reproduzir com as filhas e filhos da terra. E ordenou para que esses 40 assessores, para que esses 60 assessores, desculpa, se cruzassem, né, com os filhos e filhas da terra. E isso deu margem para muitas lendas que até hoje a gente conhece e conhece em todos os povos, nos nórdicos, nos gregos, nos romanos, em todas as raças existem essas lendas dos filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. E qual que foi o destino da árvore da vida? Durante os 7 anos da rebelião, os grupos leais moraram em um acampamento sem muros e mal protegido, a uns poucos quilômetros a leste da Dalamate, da Mesopotâmia, né? Mas as suas habitações eram guardadas dia e noite pelos seres intermediários leais, sempre vigilantes e alertas, e eles tinham consigo a posse da inestimável árvore da vida. Então, o que o livro diz é que no eclodir da rebelião, os querubins e os serafins leais, com a ajuda de áreas fiéis, assumiram a custódia da árvore da vida e permitiram apenas que os 40 membros leais do corpo de assessores e seus companheiros mortais modificados tivessem acesso à fruta e às folhas dessa planta energética. Era de 56 o número desses andonitas modificados associados ao corpo de assessores leais, pois 16 dos assistentes andonitas dos assessores desleais também se recusaram a entrar na rebelião com os seus mestres. E qual que foi o destino desses 100 assessores? Quando o corpo dos 100 assessores veio para Urântia, como eu já tinha dito lá na frente, eles estavam temporariamente separados dos seus ajustadores de pensamento. Imediatamente depois da chegada dos administradores Melquisedeques, as personalidades leais, exceto Van, foram reenviadas a Jerusalém e foram religadas aos seus ajustadores que estavam aguardando. Não conhecemos a sorte dos 60 assessores rebeldes, mas os ajustadores deles ainda permanecem em Jerusalém. As questões, sem dúvida, ficarão como estão até que toda a rebelião de Lúcifer seja finalmente julgada e até que seja decretada a sorte de todos os seus participantes. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os seres intermediários primários. De novo, eu recomendo que todos leiam aqueles documentos que eu citei, os seres intermediários estão no 66, 76, 77, um pouquinho no 50 também, porque é muita coisa e eu tive que resumir para a gente conseguir fazer essa aula, tá bom? Então, é bem bacana se vocês conseguirem ler aqueles documentos. Então, o livro trata das criaturas intermediárias ou seres intermediários. E eles nos dizem o seguinte: a maioria dos mundos habitados de Nébadon abriga um grupo ou mais de seres únicos que existem em um nível de operação vital que é intermediário entre o dos mortais, dos reinos e o das ordens angélicas. E é por isso mesmo que eles são chamados de criaturas ou seres intermediários, porque eles ficam no meio do caminho entre os homens e os anjos. Tem alguém com o microfone aberto. Essas criaturas parecem ser um acidente do tempo, mas são encontradas em um âmbito tão vasto e são de uma ajuda tão preciosa que há muito os reveladores aceitam eles como uma das ordens essenciais à administração planetária combinada. Então, eles ajudam na administração do planeta. Então, só para a gente contextualizar, os 100 assessores do príncipe, que são sobre o que eu acabei de falar, eram seres materiais, mas supra-humanos, porque eles vieram de Jerusalém. E foram reconstituídos em Urântias como seres e mulheres de uma ordem elevada e especial. Em conformidade com as suas instruções, o corpo de assessores não se reproduzia sexualmente. Então, a ordem era para que eles não se reproduzissem. No entanto, eles estudaram, claro que
nas horas vagas, né, eles ficaram pensando como é que eles podiam se relacionar. Então, eles estudaram minuciosamente as suas constituições pessoais e exploraram cuidadosamente todas as fases de enlaces intelectuais da mente e moronciais. E foi durante o 33º ano da permanência na Dalamátia, depois que eles tinham chegado aqui, que o número 2 e o número 7, esse era o nome deles, do grupo de Danitas, lembra, Danitas era o grupo liderado por Dan, que era encarregado do controle de animais predadores. Que eles faziam as armadilhas para pegar os animais predadores, etc. Então, esse número 2 e número 7, que eram dois assessores do príncipe, acidentalmente descobriu um fenômeno que acompanhava o enlace dos seus eus moronciais, supostamente não sexuais e não materiais. E o resultado dessa aventura veio a ser a primeira das criaturas intermediárias primárias. Então, desse enlace que não era nem sexual nem material, né, que era um enlace moroncial, nasceu a primeira criatura intermediária primária. Esse novo ser era totalmente visível para o corpo de assessores e para os seus companheiros celestes, mas era invisível para os homens e para as mulheres das várias tribos humanas. Então, dentro do corpo de assessores, ele era visível, mas quando ele vinha aqui para as tribos, etc., ele era invisível. Nós, seres humanos, não o enxergaríamos. E não enxergamos porque eles estão aqui até hoje. Então, sob a autorização do príncipe planetário de Caligástia, o grupo dos 100 assessores iniciou a produção de seres similares e todos tiveram êxito, seguindo as instruções do par Danita Pioneiro, né? Aqueles dois que começou a brincadeira. Assim, finalmente, o corpo de assessores do príncipe trouxe à vida o corpo original de 50.000 criaturas intermediárias primárias. Um período de meio ano interpunha-se entre a produção de um ser intermediário e o próximo. E quando 1.000 desses seres haviam nascido de cada casal, não se criava mais nenhum. Então, assim, quando o príncipe planetário viu que esse ser invisível poderia ser de muita utilidade, né, para a administração do planeta, ele pediu para que os 100 assessores começassem a reprodução desses seres, né? E esses seres já nasciam prontos, já nasciam adultos, né? Eles só evoluíam intelectualmente e através das experiências, mas eles já apareciam adultos, nasciam adultos. Não me pergunta como, porque eu não tenho a menor ideia como é que nasce um adulto. Mas, um ano e meio ano se interpunha entre a produção de um ser intermediário e o outro. E cada casal só conseguia fazer 1.000 de cada dessas criaturas intermediárias. Isso aconteceu aqui e acontece também nos outros planetas, dessa mesma forma, tá? Essas criaturas constituíram o corpo de informação da administração do príncipe. Então, o que elas faziam? Elas percorriam todos os lugares, estudando e observando as raças do mundo, já que elas eram invisíveis, e prestando outros serviços inestimáveis ao príncipe e ao seu corpo de assessores, na tarefa de influenciar a sociedade humana em áreas distantes da sede planetária. Esse regime continuou até os dias da rebelião planetária, que fez com que caíssem mais de 4/5 das criaturas intermediárias. Então, de 50.000, que eram o número de criaturas intermediárias primárias, 40.119 caíram, né? Se ligaram a Caligástia e a Lúcifer. E sobraram apenas 9.881 criaturas intermediárias primárias que ficaram leais ao Cristo Micael. O corpo leal aderiu ao serviço dos administradores Melquisedeques, funcionando sob a liderança titular de Ivan até os dias de Adão e Eva. Então, a gente acabou de falar que quando aconteceu a rebelião planetária, os leais, né, a Micael, voltaram para Jerusalém e só permaneceu aqui no planeta, dos assessores leais, só permaneceu Van e Amadon.
Então, esse Van se tornou o líder dessas criaturas intermediárias primárias leais. E ele ficou aqui até os dias de Adão e Eva. A classificação dos seres intermediários. Então, os seres intermediários também têm uma classificação tríplice. Eles são colocados apropriadamente ao lado dos filhos ascendentes de Deus, que somos nós, e os filhos materiais, aqui em Urântia. Eles encontram-se agrupados com as ordens de cidadania permanente. Então, na verdade, o que o livro nos diz é que as criaturas intermediárias, eles são os seres, as criaturas permanentes, são os verdadeiros cidadãos de Urântia. Por quê? Porque quando chegam as criaturas intermediárias, elas ficam no planeta até que o planeta entre em luz e vida. Então, os anjos, os serafins, os querubins, eles ficam, vão e vão, vêm e vão. Os seres ascendentes, que somos nós, a gente fica aqui durante 80, 100 anos, né? Depende da nossa vida. E depois a gente continua a nossa carreira ascendente, a gente sai de Urântia e vai para os mundos moronciais e continua em Jerusalém, e se fusiona e vai embora até o paraíso. Mas as criaturas intermediárias ficam aqui no planeta até que o planeta entre em luz e vida. E então, sim, nesse momento, né, eles são liberados e podem continuar com a sua carreira ascendente, porque eles também têm uma carreira ascendente. E eles estão funcionalmente considerados junto com os espíritos ministradores do tempo, por causa da sua ligação íntima e efetiva com as hostes angélicas no trabalho de servir ao homem mortal nos mundos individuais do espaço. As criaturas intermediárias aparecem na maioria dos mundos habitados e são sempre encontradas nos planetas ou de vida experimental, como aqui em Urântia, tá? Então, na maioria dos mundos, eles aparecem, né? Eles nascem, e nos planetas decimais ou de vida experimental, como o nosso, sempre eles aparecem. A classificação deles é entre primários e secundários. Então, as intermediárias primárias é um grupo mais espiritual, que constitui uma ordem de seres de um certo modo padronizada, que deriva do grupo de assessores dos príncipes planetários. Em todos os planetas é assim. Então, em todos os planetas em que existem as criaturas intermediárias, as primárias, elas advêm do grupo de assessores dos príncipes planetários. E o número dessas intermediárias primárias sempre é 50 mil. Então, conforme a gente disse, cada casal, né, 100 assessores, então são 50 casais, cada casal produz 1.000 criaturas intermediárias primárias. E o segundo grupo é o das intermediárias secundárias, que é um grupo mais material. Ele varia grandemente em número nos diferentes mundos, embora a média também seja de 50 mil. E eles derivam dos elevadores biológicos planetários, Adãos e Evas, ou da sua progênie imediata. Então, aqui em Urântia, eles derivaram de Amadon, que é o filho de Adão e Eva, né? Os filhos de Adão e Eva. Com relação às intermediárias secundárias, também vai ser uma outra aula. Eu, na verdade, não sei quem é que vai dar, não me lembro. Mas hoje a gente vai falar só dessas intermediárias primárias, que é um grupo mais espiritual, tá? E que são derivados, né? Eles são a progênie dos 100 assessores do príncipe. Então, algumas especificidades. Os seres intermediários são não materiais, né? Então, não são materiais, no que diz respeito à nutrição e à absorção de energia. Mas eles compartilham de muitos aspectos humanos e são capazes de entender e desfrutar do humor e da adoração. Quando ligados aos mortais, entram no espírito do trabalho humano, de descanso e de diversão. As criaturas intermediárias não dormem, nem possuem poderes de procriação. Então, o número deles é estático, né? Então, 50 mil
criaturas intermediárias primárias, é o que vão ficar no planeta até entrar em luz e vida, e aproximadamente 50 mil secundárias também. Os seres intermediários, aqui em Urântia, isso não aconteceu, das 50 mil secundárias, porque houve a rebelião que interrompeu esse processo, tá bom? Então, continuando, os seres intermediários primários são os historiadores do planeta. Desde os tempos da chegada do príncipe planetário até a idade do estabelecimento em luz e vida, eles formulam os aparatos e preparam as descrições na história do planeta, para as mostras e exibições de tais planetas nos mundos sedes centrais do sistema. Os seres intermediários permanecem por longos períodos em um mundo habitado. Porém, conservando-se fiéis à sua missão, eles serão finalmente reconhecidos pelo seu serviço de manter a soberania do Filho Criador, do Micael, e serão devidamente recompensados pela ministração paciente aos mortais materiais dos mundos do tempo e do espaço. Todos os seres intermediários de mérito, todos aqueles que permaneceram leal ao seu Micael, serão admitidos nas fileiras dos filhos ascendentes de Deus e devidamente iniciados na longa aventura de ascensão ao paraíso, na companhia dos seus irmãos mortais, a quem eles guardaram e tão efetivamente serviram durante toda a sua longa permanência planetária. No caso de traição do príncipe planetário ou na falta de um filho material, como ocorreu em Urântia, aqui a gente teve a sorte de ter a traição do príncipe de Caligástia e a falta de Adão e Eva. Então a gente foi premiado com as duas coisas. Então as criaturas intermediárias, no caso de traição, as que ficarem leais, tornam-se protegidas do soberano do sistema. Em apenas 3 outros mundos de Satânia, esses seres funcionam como um grupo único, sob uma liderança unificada, como fazem as criaturas intermediárias unidas de Urântia. Então, no caso de um planeta rebelado, as criaturas intermediárias, tanto as primárias quanto as secundárias leais, elas se unem e formam um grupo, que se chama Criaturas Intermediárias Unidas, no caso de Urântia. É importante ressaltar que os seres intermediários não são um acidente evolucionário. Então, eles são elementos essenciais dos planos pré-determinados dos arquitetos do universo. E o seu aparecimento nos mundos em evolução é feito de acordo com os projetos originais e planos de desenvolvimento dos portadores da vida supervisores. Agora vamos falar um pouquinho das criaturas intermediárias rebeldes. A maioria das criaturas intermediárias primárias aderiu à rebelião de Lúcifer. Quando foi feito um balanço da devastação da rebelião planetária, entre outras perdas, foi descoberto que das 50 mil originais primárias, 40.119 criaturas estavam ligadas a Caligástia. Então, das intermediárias primárias, somente 9.881 permaneceram fiéis a Micael. Os seres intermediários primários e secundários que se rebelaram foram devidamente recolhidos e internados quando do juízo planetário de Urântia, no dia de Pentecostes, e estão agora mantidos sob custódia, aguardando o julgamento final dos assuntos da rebelião. Então, essas criaturas intermediárias estão lá, juntos com os 60 assessores rebelados, mais Lúcifer e mais todos os serafins, querubins que aderiram à rebelião. Mas antes de Pentecostes, eles fizeram muitas coisas estranhas aqui em Urântia, principalmente os parceiros de Beelzebu. Quem era Beelzebu? Beelzebu era o líder das criaturas intermediárias secundárias rebeladas. E o que eles faziam? Eles se tornavam visíveis para alguns mortais e isso causava muita confusão e temor. Então, imagina você estar andando na rua, aparece uma criatura intermediária na sua frente, fazendo gracinha. Claro que você vai se assustar e vai se confundir, vai ter medo e, bom, vai causar bastante transtorno.
Alguns dos escritores da antiguidade designaram essas criaturas intermediárias rebeldes como espíritos do mal e como demônios, e os serafins e querubins apóstatas como anjos maus. Então, muitas religiões, e mesmo a crendice popular, acha que o diabo, Satanás, Beelzebub são sinônimos para Lúcifer, né? Na verdade, são criaturas distintas que faziam parte do sistema angélico aqui de Urântia. Então, o que são as criaturas intermediárias unidas? Na última dispensação, os seres intermediários leais foram deixados no planeta para ajudar o trabalho espiritual, para ajudar no trabalho espiritual e semi-espiritual. A última dispensação foi quando Cristo veio, né? Agora eles operam como um corpo único, abrangendo ambas as ordens, num total de 10.992 criaturas, as criaturas intermediárias unidas de Urântia, que atualmente são dirigidas alternadamente pelos membros mais antigos de cada ordem. Esse regime tem prevalecido desde a sua união em um grupo único, pouco depois de Pentecostes. Os membros da ordem mais antiga ou primária são geralmente conhecidos por números e os das secundárias por letras. Então, os membros das criaturas intermediárias primárias recebem nomes como 1, 2, 3 a primeira, 4, 5, 6 a primeira, 10, 11, 12 a primeira e assim por diante. Só a título de curiosidade, as secundárias são por letras. Então, ABC a segunda, D e F a terceira, X, Y, Z a quarta, ABC a segunda, D e F a segunda, X, Y, Z a segunda e assim por diante. A organização das criaturas intermediárias unidas. As criaturas intermediárias unidas de organizadas para o serviço junto com os serafins planetários, de acordo com os dons inatos e as habilidades adquiridas nos seguintes grupos. Então, as criaturas intermediárias mensageiras, que é um grupo que forma um corpo pequeno, que presta grande ajuda em um mundo evolucionário, no serviço da comunicação pessoal, rápida e de confiança. As sentinelas planetárias, as criaturas intermediárias são guardiãs dos mundos do espaço. Elas executam tarefas importantes como observar todos os numerosos fenômenos e tipos de comunicação que são de importância para os seres sobrenaturais do reino. Elas patrulham o reino invisível e espiritual do planeta. Então, as sentinelas planetárias patrulham o reino invisível e espiritual do planeta. As personalidades de contato. Os contatos feitos com seres mortais dos mundos materiais, tais como os que foram feitos com o sujeito adormecido por meio de quem o conteúdo do livro de Urântia foi transmitido, as criaturas intermediárias são sempre utilizadas. Elas são um fator essencial nessas ligações entre o nível espiritual e o material. E as ajudantes do progresso, que são as mais espirituais das criaturas intermediárias. Estão distribuídas como assistentes das várias ordens de serafins que funcionam em grupos especiais no planeta. As criaturas intermediárias primárias estão consideravelmente mais próximas do tipo angélico e são designadas para trabalhar e para ministrar junto com as forças espirituais residentes no planeta. Elas atuam como companhia e guia para os visitantes celestes e os hóspedes estudantes, enquanto as criaturas secundárias ficam quase exclusivamente ligadas à ministração dos seres materiais. Então, as primárias estão mais próximas dos anjos e as secundárias estão mais próximas e agem mais próximas dos seres humanos. As criaturas intermediárias são chamadas também de cidadãos permanentes de Urântia. Os seres intermediários podem ser considerados como o primeiro grupo de habitantes permanentes a ser encontrado nas várias ordens de mundos nos universos.
Eles vivem no planeta e, por serem do planeta, além de servirem como ministradoras, eles asseguram um único regime de continuidade que harmoniza e conecta as administrações sempre mutantes das hostes seráficas. Como cidadãos de fato de Urântia, eles têm um interesse íntimo quanto ao destino e ao progresso do seu planeta de nascimento. A sua determinação é sugerida no lema da sua ordem. Tudo o que as criaturas intermediárias unidas querem fazer, as criaturas intermediárias unidas o fazem. Ainda que a sua capacidade de ultrapassar os circuitos de energia permita a partida do planeta, os seres intermediários comprometeram-se individualmente a não abandonar o planeta antes de serem libertados pelas autoridades do universo algum dia, ou seja, quando chegar em luz e vida. As criaturas intermediárias ficam ancoradas em um planeta até que cheguem às idades estabelecidas de luz e vida. À exceção de 1, 2, 3, a primeira, que permaneceu firme junto com Van e Amadon durante a rebelião planetária, nenhuma criatura intermediária leal jamais partiu de Urântia. A criatura intermediária 1, 2, 3, a primeira, ela serve em Jerusalém, ela partiu de Urântia e serve agora em Jerusalém como membro do Conselho dos 24, tendo já uma vez funcionado como governadora geral de Urântia depois de Pentecostes. Então, ela não está aqui, mas ela está no conselho que rege, no conselho dos 24. E como que é a carreira ascensional das criaturas intermediárias? Embora as criaturas intermediárias já hajam sido trazidas à existência já plenamente desenvolvidas, não experienciando nenhum período de crescimento nem desenvolvimento a partir da imaturidade, elas nunca cessam de crescer em sabedoria e em experiência. Como os mortais, elas são criaturas evolucionárias e têm uma cultura que é uma verdadeira conquista evolucionária. Há muitas grandes mentes e espíritos poderosos no corpo das criaturas intermediárias de Urântia. Eu pesquisei bastante isso, mas eu não consegui encontrar. De um ponto de vista mais amplo, a civilização de Urântia é um produto conjunto dos mortais de Urântia, nós, seres humanos, e das criaturas intermediárias de Urântia. E isso é verdadeiro a despeito das diferenças factuais entre os dois níveis de cultura. Diferenças estas que não serão compensadas antes das idades de luz e vida. Os seres intermediários e a carreira ascensional. Então, voltando aqui, toda a organização dos espíritos elevados, das hostes angélicas e dos companheiros intermediários está devotada entusiasticamente a realizar o plano do paraíso para a ascensão progressiva e a realização da perfeição dos mortais evolucionários. O magnífico plano de sobrevivência de trazer Deus até o homem e de elevar o homem até Deus. E mais adiante, até a eternidade do serviço e do alcance da divindade, tanto para nós, os mortais, quanto para as criaturas intermediárias. Obrigada. Obrigada, Sussu. Então, esse foi um resumo, né? De novo, volto a dizer que é super importante ler os documentos 37, 38, 50, 51, 52, 66, 76 e 77, que vai estar falando detalhadamente sobre tudo isso. Eu tive que priorizar algumas coisas e tirar outra, porque o tempo é escasso, mas quando vocês lerem, acho que vai ficar bastante claro. Perguntas? Obrigado, Sussu. Uma das coisas assim que a gente tem uma curiosidade, né? Acho que todo mundo tem uma curiosidade, né? Saber quem que pode ser algumas criaturas intermediárias, né? Que estão ajudando na elevação do planeta, né? De Urântia, né? Mas isso vai permanecer um mistério até, eu acho que nas idades de luz de vida aí, pelo jeito. Né? Bom, num dos documentos, que eu não vou lembrar mais qual que eles falam que as criaturas intermediárias primárias, elas estão
ligadas diretamente na comunicação com os reservas do destino. Então, quando tem que acionar alguns reservas do destino, são as criaturas intermediárias primárias que vão até eles para fazer esse interface. Daí, pelo que eu entendi, o ajustador, eles falam se destaca. Eu não li no inglês, mas eu acho que, será que o ajustador, alguém se souber, por favor, me esclarece, o ajustador desses reservas do destino se afasta para que as criaturas intermediárias possam se comunicar e possam, eu não sei como é que funciona, não entendi, na verdade. Cadê os universitários? Qual é que é a dúvida, Sussu? Então, num dos documentos, que eu não me lembro qual é, 50 ou 51, não lembro mais, é dito que as criaturas intermediárias primárias, um dos trabalhos dela é atuar junto aos reservas do destino, tá? Sim. Quando vai haver essa interface, aparece assim um texto, que até eu ia olhar no inglês e depois não deu tempo, eu esqueci, eu acho, que fala assim, que aí o ajustador se afasta para que as criaturas intermediárias, que a criatura intermediária primária se manifeste. Eu não entendi, na verdade. Talvez eu tivesse que ter esse texto aqui na minha mão, mas eu não tenho. Precisaria ver o texto lá, mas o que eu imagino que acontece é que é preciso que o ajustador não interfira na mente para que seja possível que a criatura intermediária faça uma comunicação com a mente. Como que aconteceu, por exemplo, com o sujeito adormecido, quando ele recebia, né? Então, o ser intermediário é quem faz a ligação através da mente. Uhum. É preciso que o ajustador permita que isso aconteça. Então, eu acho que é por isso que o livro fala que o ajustador se afasta. Uhum. Mais alguma pergunta? Então, o que me chamou a atenção ali, que tem a comissão que cuida da proteção espiritual, isso, né, do planeta. Então, eu fiquei pensando, porque aqui estão da Ligaste e Caligaste, né? Uhum. Que trabalho que elas têm, se é muito, se é pouco, por que essa proteção, por que precisa dessa proteção espiritual? Será que é só por causa desses dois seres que estão aqui? Não, eu acho que não. Nós temos aqui no planeta uma sede de arcanjos. Os arcanjos, dentro do universo, são os responsáveis por tudo que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. E, além dos arcanjos, aqui em Urântia, nós temos também um grupo grande de serafins, que é exemplo do que era os assessores do príncipe, estão divididos em várias ordens. Esses serafins, eles trabalham com uma proximidade com os arcanjos. E alguns, vocês viram lá atrás, na apresentação da Sussu, que alguns dos seres intermediários trabalham em conexão com os anjos, com os serafins. Sim, os primários. São os primários. Então é isso, tem todo um desenvolvimento espiritual que é cuidado pelos arcanjos e tem um grupo de anjos ou serafins que atuam em coordenação com esses arcanjos, com diferentes grupos, cada um atuando numa área, assim como eram os assessores corpóreos, e os intermediários os assistem nisso, né, para poder permitir que essa ligação dos anjos se aproxime um pouco mais dos homens.
No caso daí, no caso de todos, será? Ou de todos os humanos ou daqueles só dos reservas? Não, os reservas eles são mais tratados pelos secundários, né? Mas assim, para todos os humanos. Pelos primários. Então, não quer dizer que eles não atuem com os reservas também, mas principalmente, de uma maneira geral, na espiritualidade dos humanos. Tenho uma dúvida sobre os rebelados, Sueli. Pode falar. Na verdade, o livro menciona que esses 40 mil e tantos estariam sob custódia, acho que é essa expressão que o livro usa, junto com os demais rebelados, né? Uhum. E não o príncipe, mas com o soberano do sistema lá guardando o julgamento, né? Isso. Só que essa matéria, esse corpo semimaterial do qual esses seres são constituídos, pelo que o livro revela, essa matéria ela não permite ser enserafinada, né? Tanto que, na verdade, eles vieram, né? E houve constituição do plasma local para que eles fossem, então, reconstituídos, né? Uhum. Então, quando o livro diz que eles estão lá aguardando o julgamento, estão sob custódia, o livro está afirmando que houve a cessação dessa vida semimaterial que eles tinham aqui, ou seja, essa vida semimaterial deles foi extinta. Eu acredito que sim. E eles estariam no mesmo sono que qualquer mortal enfrenta antes da reconstituição em cima. É isso? Eu não sei se é o Eu mesmo. também acho que faz sentido o que você falou, mas não, por exemplo, eu não acredito que Lúcifer esteja dormindo, eu acho que ele está preso mesmo. Não, mas ele é um outro tipo. Né? Tá. Mas eu falo dos semimateriais. Os semimateriais, acho que eles voltaram a ter um corpo moroncial, como eles tinham quando era em Jerusalém, né? E eles estão com esse corpo material presos em algum lugar, que eu não me lembro onde é. Num planeta, numa esfera que eles estão presos. Alguém... Sueli, fala. Eles ficaram aqui na Terra e eles foram envelhecendo até morrer. Os 100 assessores rebelados? Os rebelados. Eles ficaram na Terra e eles perderam o contato. É verdade, porque eles perderam a árvore, eles perderam a árvore da vida e eles morreram. Isso é verdade. E aí eles foram envelhecendo até morrer. E é por isso que eles resolvem, então, se reproduzir, né? Para que a descendência, eles não perdessem, né? Eles queriam deixar descendência. Uhum. E aí, eu entendo que eles morreram e estão aguardando a ressurreição. Como... Você acha que eles estão dormindo? Eu acredito que eles estão aguardando a ressurreição, porque eles morreram, eles passaram pela morte. Diferente dos que não se rebelaram, que foram levados de volta. Sim, é verdade. Aí eles foram levados vivos. Iguais os filhos de Adão e Eva, que também foram levados vivos na época, né? Uhum. É verdade, ele tem razão, porque eles deixaram de comer o alimento da árvore da vida e eles morreram. Por isso que Caligástia pediu que eles se reproduzissem antes que eles fossem extintos. Tem toda a razão. Só que eu acho que esse processo da morte deles talvez não seja o processo de um mortal comum, porque eles já haviam ressuscitado antes e o ajustador do pensamento deles estava aguardando lá em Jerusalém que eles retornassem e estão ainda lá. Estão ainda lá. Uhum. Então, eu imagino que sim, eles têm um processo de julgamento e devem estar aguardando em algum lugar, só que eu não sei se esse lugar é o mesmo que os mortais comuns aguardam, porque eles já tinham antes passado por um processo de ressurreição. E eles vieram para cá dotados da alma deles, né? Eles vieram para cá com a alma, com a personalidade, com o corpo moroncial. Uhum. Isso. Então, dá a entender que essa alma está aguardando a ressurreição. Isso. Tem uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês aqui.
na Bíblia, posso compartilhar aqui a tela? Claro. Estou com a Bíblia aberta aqui, que diz assim no livro de Gênesis 6. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Né? E aqui embaixo fala assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Parece existir um paralelo aqui entre esses. Esse aqui é tratado pelos estudiosos como os nefilins, né? Uhum. Parece existir um paralelo entre essa história aí, que ficou registrada aqui, com o que a gente lê sobre os 100 assessores, né? Uhum. E, pelo que a gente sabe, esse texto que está aqui atribuído a Moisés, né, no livro de Gênesis, na verdade, ele vem de escritos mais antigos ainda. Tem um livro de Enoque, e aqui é mais curioso ainda, porque no livro de Enoque, ele fala que seriam 200 esses anjos aí, esses seres. Aí aqui, ó, eu peguei aqui o tema aqui na Wikipedia, que diz assim, né? Os Grigori, ou vigilantes, como são chamados os 200 anjos que abandonaram sua habitação original no céu e desceram à terra e se misturaram com as filhas dos homens. Que também parece ter muita semelhança Uma com essa analogia, história. Interessante, acertar o número assim e chamar de 200 que é curioso, né? Porque era exatamente o número dos assessores. Uhum. Muito interessante mesmo. E mesmo o livro fala que são os Néfilins, os Noditas, né? Tá querendo água para beber. Hoje, judiação. Alguém mais? Alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Então, muito obrigada. Foi uma delícia estudar sobre isso. Espero ter ajudado um pouquinho, mas com certeza essa apresentação não livra vocês de lerem os documentos. Então, é isso. Muito obrigada. Só lembrando que os exercícios já estão disponíveis lá na plataforma e também a apresentação, os slides. Então, quem quiser se aprofundar, já está lá tudo disponível, tá bom? Muito obrigada. Adorei a experiência. Tchau. Obrigada, Obrigado. Cecília. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, parabéns. Boa noite a todos. Obrigada. Boa aula, Boa obrigada. noite a todos. Bom descanso. Obrigada. Boa noite.